Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica, Parte 1. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão de fé cristã. Os símbolos da fé. Número 185. Quem diz, eu creio, diz, dou minha adesão a tudo aquilo em que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Número 186. Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativas. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém, em um pequeníssimo grão, grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamentos. Número 187. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé em que os cristãos professam. Chama-se credo em razão da primeira palavra que, normalmente, as começa, creio. Denominam-se também símbolos da fé. A palavra grega symbolon significa a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Symbolon passa, posteriormente, a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Número 189. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente um símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas, segundo sua referência, às três pessoas da Santíssima Trindade. Número 190. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Logo após, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Esses são os três capítulos de nosso selo batismal. Número 191. Estas três primeiras partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, as chamamos de artigos, pois da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer especificamente e de forma distinta.
Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Número 192. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos, em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, o símbolo Quincunque, dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de alguns concílios, como Toledo, Latrão, Lyon, Trento, ou de alguns papas, como a Fides Damasi, profissão de fé de São Damásio, ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e a aprofundar hoje a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam um lugar muito particular na vida da Igreja. Número 194. Os símbolos dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é um antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato: ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua sé e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé, Scientia Communis. Número 195. O símbolo denominado Niceno-Constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, em 325 e 381. Ainda hoje ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Nossa expressão, número 196. Nossa exposição da fé seguirá os símbolos dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. A exposição será, contudo, completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Número 197. Como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada ao ensino, acolhamos o símbolo de nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo, entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão com a Igreja inteira, que nos transmite a fé na qual cremos. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro que guardamos em nossa alma. Capítulo 1. Creio em Deus Pai. Número 198. Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 1. Creio em Deus. Número 199. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus, e se também fala do homem e do mundo, o faz pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da primeira forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Item 1. Creio em um só Deus.
Número 200. Com estas palavras começa o símbolo niceno-constantinopolitano, a confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. Número 201. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele, o único. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Número 202. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é o Senhor e da vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. Item 2. Deus revela seu nome. 203. A seu povo, Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Número 204. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e sob diversos nomes. Foi, porém, a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente, pouco antes do êxodo e da aliança do Sinai, que ele se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. O Deus vivo. Número 205. Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima sem consumir-se. Ele diz a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus é o Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo que se lembra deles e de suas próprias promessas. Ele vem para libertar seus descendentes da escravidão. Ele é o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazer isto, e que, por este desígnio, agirá com sua onipotência. Eu sou aquele que é. Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que devo dizer? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos israelitas: eu sou, envia-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração.
Número 206. Ao revelar seu nome misterioso de tetragrama YHWH, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso, como Deus é um mistério. Ele é, ao mesmo tempo, um nome revelado e como que a recusa de um nome. Por isso mesmo exprime, da melhor forma, a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Ele é um Deus que não se deixa ver. Seu nome é inefável, e ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Número 207. Ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado, eu sou o Deus de teu pai, como para o futuro, eu estarei contigo. Deus que revela seu nome como eu sou, revela-se como Deus que está sempre presente junto a seu povo para salvá-lo. Número 208. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto frente à santidade divina. Diante da glória de Deus, 3 vezes santo, Isaías exclama: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro exclama: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. No entanto, porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Não me deixarei levar pelo calor de minha ira. Eu sou Deus, não ser homem. Sou santo no meio de ti. O apóstolo João dirá: Com isso tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Número 209. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, Adonai, em grego Kyrios. É com esse título que ser aclamada a divindade de Jesus. Jesus é Senhor. Deus de ternura e de compaixão. Número 210. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde: Farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença. O Senhor passa diante de Moisés e proclama: O Senhor Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. Número 211. O nome divino Eu Sou, ou Ele é, exprime a fidelidade de Deus que, apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que tal pecado merece, conserva a misericórdia por 1000 gerações. Deus revela que é rico em misericórdia, indo até o ponto de dar seu próprio Filho. Ao dar sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revelará que Ele mesmo traz o nome divino. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Só Deus é. Número 212. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos ficarão gastos como um vestido,
Como uma roupa, tu os muda e serão mudados, mas tu continuas o mesmo, e teus anos não têm fim. Nele, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, que desconhece fases e períodos de sombra. Ele é aquele que é, desde sempre para sempre, e é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. Número 213. A revelação do nome inefável, Eu sou aquele que sou, contém, pois, a verdade de que só Deus é. Foi nesse sentido que a tradução dos 70 e, na continuidade deles, a tradição da Igreja, compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Enquanto todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter, só ele é seu próprio ser, e é por si mesmo tudo o que é. Item 3. Deus, aquele que é verdade e amor. Número 214. Deus, aquele que é, revelou-se a Israel como aquele que é rico em bondade e fiel. Esses dois termos exprimem, em síntese, a riqueza do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, a sua bondade, a sua graça, o seu amor, mas também a sua confiabilidade, a sua constância, a sua fidelidade, a sua verdade. Celebra o teu nome pela bondade e pela tua fidelidade. Ele é a verdade, pois Deus é luz e nele não há trevas, e amor, como ensina o apóstolo João. Deus é a verdade. Número 215. O resumo da tua palavra é verdade. Não para sempre, são para sempre tuas justas normas. Senhor Deus, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras. Por isso as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade. Suas palavras não podem enganar. Por isso podemos nos entregar com toda a confiança à verdade e à fidelidade de sua palavra em todas as coisas. O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador, que o induziu a duvidar da palavra de Deus, de sua benevolência e de sua fidelidade. Número 216. A verdade de Deus é sua sabedoria que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com ele. Número 217. Deus é verdadeiro também quando se revela. O ensinamento que vem de Deus é um ensinamento sincero. Quando enviar seu Filho amado ao mundo, será para dar testemunho da verdade. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Deus é amor. Número 218. Ao longo da história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para se revelar a ele e para tê-lo escolhido dentre todos os povos para ser dele. Seu amor gratuito. Israel entendeu, graças a seus profetas, que foi também por amor que Deus não cessou de salvá-lo e de perdoar-lhe sua infidelidade e seus pecados. Número 219. O amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte que o amor de uma mãe por seus filhos. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua bem-amada. Este amor se sobreporá até as piores infidelidades, irá até a mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Número 220. O amor de Deus é eterno. As serras mudem de lugar, ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. Eu te amo com amor de eternidade, por isso guardo por ti tanta ternura.
Número 221. São João vai ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. O próprio ser de Deus é amor, ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor. Deus revela seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos destinou a participar deste intercâmbio. Item 4. O alcance da fé no Deus único. Número 222. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser tem enormes consequências para toda a nossa vida. Número 223. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande e supera o nosso conhecimento. Por isso, Deus deve ser o primeiro a ser servido. 224. Significa viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo o que somos e tudo o que possuímos vem dele. Que tens que não tenhas recebido? Que retribuirei ao Senhor por todo o bem que me deu? 225. Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à sua imagem, a imagem de Deus. 226. Significa usar corretamente as coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo o que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele, e a nos desapegarmos das coisas, na medida em que nos desviam dele. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por vós, por inteiro a vós. 227. Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus o expressa de maneira admirável. Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Resumindo. 228. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É preciso necessariamente que o Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. 229. A fé em Deus nos leva a nos voltarmos só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último, a nada preferir nem substituí-lo por nada. 230. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses, ele não seria Deus. 231. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Deu-se a conhecer como rico em bondade e fiel. Seu próprio ser é verdade e amor.